Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Eleitos do Senhor, vamos ficar de pé para orar ao Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, revela a Tua palavra a nós, a Tua igreja, aos Teus filhos. Eu oro em nome de Jesus, como está escrito em Efésios 1, que o Senhor dê espírito de sabedoria e de revelação, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Está escrito que a Tua palavra não voltará para o Senhor vazia. Está escrito que a Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. E assim nós cremos. Revela a Tua palavra, revela a Tua graça em Cristo aos Teus filhos. E ser louvado, ser glorificado, ser honrado, ser reconhecido em nosso meio. Porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre, igreja. Amém. Podem aplaudir ao Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Abba, Pai. Glória a Deus. Podem se assentar em nome de Jesus todos, ovelhas do Senhor Jesus. Glória a Deus por cada um que está aqui nessa noite. Olha, domingo passado eu ministrei quem é Deus. Quem está lembrado? E hoje eu quero falar quem é Jesus. Por favor, Jaque. Quem é Jesus? Não seja básico. Jesus... Não. Quem é Jesus, irmãos? Será que todos que sabem sobre Jesus sabem quem é Jesus de fato e de verdade? Semana passada eu ministrei quem é Deus. Eu não vou repetir, está em nosso site. Você que está ao vivo agora no YouTube, pode entrar no nosso canal no YouTube, procura lá quem é Deus. Digita no YouTube quem é Deus, Ministério Graça Apostolado, já vai direto para a ministração. E eu expliquei quem é Deus. Um breve resuminho, menos de um minuto. Gênesis 1, verso 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então quem é Deus? Deus é o Criador. Começa por aí. Efésios 4:6. Há um só Deus e Pai de todos. Então Deus é Pai, Ele é Criador. Mas hoje eu quero falar quem é Jesus. Eu entendi que Deus é o Criador. Gênesis 1, Ele é o Criador dos céus e da terra. Mas quem é Jesus? Já oramos e eu creio que Deus atenderá a minha oração e dará revelação e entendimento a todos. Quem pode falar amém? Isaías capítulo 43. Quem é Jesus? Isaías 43. Sejam bem-vindos, o casal abençoado. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos, abençoados de Deus. Os abençoados lá atrás também no fundo, glória a Deus por vocês, sejam bem-vindos. Isaías 43. Vamos ver. Porque se eu quero saber quem é Deus, eu tenho que ler a palavra de Deus. Eu tenho que ir até a palavra de Deus. Se eu quero saber quem é Jesus, eu tenho que ir até a palavra de Deus. Eu não posso perguntar para um sapateiro quem é Jesus. Eu não posso perguntar para um mecânico quem é Jesus. Eu tenho que ir na palavra de Deus para saber quem é Jesus. Amém? Veja comigo Isaías 43. Interessante que Isaías 43 parece que não tem nada a ver com Jesus, né? Porque Isaías é 800 anos antes de Jesus nascer. Por que eu vou ler Isaías 43 se ele não tinha nem nascido ainda? De Isaías até Mateus, de Isaías até o nascimento de Jesus, 800 anos. Ora, se eu quero saber quem é Jesus, eu vou ler Isaías. É aonde o Espírito Santo me levou. Isaías 43, versículo, veja comigo aqui o verso 11. Isaías 43, 11. Sublinha aí, ó. Eu sou o Senhor.
Quem está falando, hein? Deus, através do profeta Isaías. Então Deus disse, Isaías 43:11, eu sou o Senhor, e fora de mim não há, do verbo existir, haver, fora de mim não há Salvador. Fora de mim, singular, não há Salvador. Salvador, no singular. Eu sou, não nós somos. Eu sou o Senhor. Não nós somos os senhores. Veja Isaías 43:11, se não é o que está escrito. Deus falando, eu sou o Senhor. I am the Lord, em inglês. Eu sou o Senhor. E fora de mim, Deus falando, não existe Salvador. Está claro ou não está claro? E o que esse texto de Isaías tem a ver com o tema quem é Jesus? Tem tudo a ver. Deixa o Isaías aberto e abre em Mateus capítulo 1. Agora já vamos ver sobre o nascimento de Jesus. Deixa o Isaías 43 aberto e abra em Mateus capítulo 1 para você comparar. Vamos ver 800 anos depois. Mateus capítulo 1. Quem já achou, diga amém. Olha aqui o verso 21. E deixa o Isaías 43 aberto para você ler e comparar. Mateus 1, 21. Ela quem? Maria. O anjo Gabriel falando para Mateus. Ela dará à luz um filho. É bom que você sublinhe na sua Bíblia. E lhe porás o nome de Jesus. Sublinha também, porque ele salvará. Ele salvará. Quer dizer que ele é o Salvador, porque ele que salvará. Ele quem? Jesus. Aliás, o nome Jesus, em hebraico, é interessante que o hebraico, Joshua, significa Salvador. Jesus, Yeshua, também significa Salvador. Jesus, o nome de Jesus não foi dado assim, não foi um nome que... Sabe aqueles livros de nomes? Às vezes a mulher está grávida e quer escolher o nome do filho, não pega o livro lá de A a Z? A, Arnaldo, se for menina, Ana, B, se for menina, Beatriz, e por aí vai. Não, o nome de Jesus foi dado por revelação. O anjo disse para José, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Em outras palavras, colocarás o nome de Jesus porque ele que é o Salvador, é ele que vai salvar. Mas eu li aqui em Isaías 43:11, fora de mim não há Salvador. Deus falando, fora de mim não há Salvador. De repente o anjo fala que Jesus que salvará. Ué, Deus disse pela boca de Isaías, fora de mim não há Salvador, eu sou o Senhor. Vamos continuar mais um pouquinho. Você tem 10 dedos, deixa um dedo em Isaías 43, o outro dedo em Mateus 1, abre aí em Efésios 4. Deixa esses 3 textos abertos e vê se você consegue fazer isso. Ou pelo menos vai anotando no caderno e no papel. Efésios 4. Efésios 4. Agora vai ficar bem claro, hein? Aí você vai entender porque que eu li Isaías 43. Aí você vai entender. Efésios 4, 5. Efésios 4, 5. It's only one Lord. It's only, somente. Only, somente. A versão atualizada. Há somente. Only, somente. It's only one. Há somente um. Há um só Senhor. Há, Efésios 4, 5. Um só Senhor. Quem é Jesus? Cadê o tema, Jaque? Quem é Jesus? Efésios 4, 5. O Senhor. Ué, mas o Isaías 43, 11, eu sou o Senhor, Deus disse. Porque Isaías é 800 anos antes de Deus ter a sua segunda manifestação. Olha o verso 6 de Efésios 4, 6. Olha o verso 6.
há um só Deus. Efésios 4:6. Há um só Deus. Esse Deus, Gênesis 1, criou os céus e a terra. Então, quando ele criou os céus e a terra, ele foi conhecido como Criador, o Pai. Colossenses 1, tudo foi feito por ele e para ele. Então, quando se fala Deus, se refere ao Pai. Quando se fala Salvador, se refere ao Filho, que é o Pai revestido em carne, que é o Pai de Mateus 1:21, que nasceu da Virgem Maria. Então, quando diz Efésios 4:5 que há um só Senhor, esse Senhor de Efésios 4:5 é o mesmo Senhor de Isaías 43:11. Eu sou o Senhor. Então, Efésios 4:5, um só Senhor, é o mesmo Senhor de Isaías 43:11. Efésios 4:5, um só Senhor. Isaías 43:11, eu sou o Senhor. Efésios 4:5, um só Senhor. Isaías 43:11, eu sou o Senhor. Não são dois senhores. É o mesmo Senhor em uma outra manifestação. Isaías 43:11, fora de mim não há Salvador. Mateus 1:21, ele salvará. Ele quem? Jesus. Então isso quer dizer o quê? Que o Salvador de Isaías 43:11 é o Jesus de Mateus 1:21. Porque há um só Senhor. Oh, quem está entendendo? Isaías 43:11, eu sou o Senhor. O Senhor de Isaías 43:11, ele é o Senhor de Efésios 4:5, um só Senhor. Não tem como ter dois senhores. Porque Deus é soberano. E soberania é um atributo que só cabe a um. Um campeonato de 30 times, um só vai ser o campeão, certo? Não tem como 30 times, 28 ser campeão. Não tem como. 30 times, uma competição, só um é campeão. Por isso que ele diz que ele está acima dos deuses. Ele é o Deus dos deuses. Por quê? Porque ele é soberano. E soberania é um atributo que só cabe a um. Deus é soberano. Soberania significa Senhor absoluto. Ou sobre tudo e sobre todos. Isso significa soberania. Alô, quem tem o título de soberano é alguém que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Quem tem o título, e só um tem esse título. Anjos não tem esse título, arcanjos, não tem como. Querubins, serafins, homens, não tem como. Principado, não tem como. Soberania é um atributo que só cabe a um ser. Esse ser é Deus. Isaías 43:11, que é Senhor. Esse Senhor, Efésios 4:5, é Jesus. Esse Salvador de Isaías 43:11 é o Salvador de Mateus 1:21. O anjo disse, coloca o nome dele de Jesus porque ele salvará o seu povo. Um só Senhor, um só Salvador. É o que Paulo está explicando em Efésios 4:5. Um só Senhor. É o que Paulo está explicando em Efésios 4:6. Um só Deus. Quem é Jesus? Olhando para Isaías 43:11, o Senhor de Isaías 43:11. Quem é Jesus? Olhando para Isaías 43:11, é o Salvador. Quem é Jesus? Olhando para Mateus 1:21, o Salvador. Quem é Jesus? Olhando para Isaías 43:11, ele é o Senhor, ele é o Salvador. Quem é Jesus? Olhando para Efésios 4:5, é o Senhor. Quem é Jesus? Olhando para Efésios 4:6, ele é Deus e Pai de todos. Porque só existe um, que é soberano. Sobre os céus, sobre a terra, sobre tudo, sobre todos. Por isso que Isaías 42:8 ele diz, eu sou o Senhor, não divido minha glória com ninguém. Diga comigo assim, ó, quem é Jesus? Diga, o Senhor. Abre Filipenses 2. Como eu disse domingo passado, para uma pergunta bíblica, uma resposta bíblica. Então, quem é Jesus? Eu tenho que recorrer à Bíblia para saber quem é Jesus. Eu não posso falar o que eu penso, o que eu acho. Eu não posso falar quem é Jesus como eu penso que ele é. Eu posso estar pensando errado.
Eu não posso... Quem é Jesus? Para mim, Jesus... Não, para de filosofar. Quem é Jesus? Bom, de conformidade com Mateus 1:21, ele é o Salvador. Ele salvará o seu povo. Se ele morreu na cruz, ele morreu para salvar. Então ele que é o Salvador. Mas Deus disse pela boca de Isaías. Não, ali era antes de ele se revestir em carne, antes de ele nascer. Aquele Deus de Isaías, ele se revestiu em carne em Mateus 1:21. Quem está entendendo? Olha o Filipenses 2. Quem já achou? Olha o Filipenses 2, aqui no versículo 11. Coloque seu dedo no verso 11. E toda língua confesse que Cristo Jesus é o quê? Então quem é Jesus? É o Senhor. Está claro ou não está claro? Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que está escrito. E como está escrito, então eu creio. Eu estou deixando claro que eu não prego e não ensino o que eu penso ou o que eu acho, porque isso é pessoal. Eu sou santista, de repente você é corintiano. O santista é o meu gosto. O seu é outro, eu respeito, amém. Então eu não estou aqui falando o que eu penso ou o que eu acho. Não é a minha posição pessoal. É o que está escrito. Para uma pergunta bíblica, qual o tema, Jaque? Quem é Jesus? Para uma pergunta bíblica, uma resposta bíblica. Quem é Jesus? Filipenses 2:11. E toda língua confessa que Cristo... Qual Cristo, hein? O Henrique Cristo. Qual Cristo? Cristo Jesus. Toda língua confessa que Cristo Jesus é o quê? É o Senhor. Então quem é Jesus? É o Senhor de Isaías 43:11. Porque não tem dois senhores? Quem está entendendo? De novo. Quem é Jesus? É o Senhor de Isaías 43:11. Eu não esqueci, não. Isaías 43:11. Eu sou o Senhor. Ué, mas eu estou lendo Filipenses 2:11. Manda confessar que Jesus é o Senhor. Então não estou entendendo. Como é que está mandando confessar que Jesus é o Senhor, se lá em Isaías diz que ele é o Senhor? Porque ele é o mesmo. Abre Hebreus capítulo 2. Veja a sua Bíblia. Hebreus capítulo 2. Depois de Filipenses. Hebreus capítulo 2. Coloca o seu dedo no verso 14. Se for para mim, fala que eu estou pregando agora, que eu não posso entender. Tá? Hebreus 2, 14. Veja Hebreus 2, verso 14. Coloca o dedo em Hebreus 2, 14. Portanto, visto que os filhos... Filhos de quem? Filhos de Deus que está falando. Não está falando das minhas filhas, nem dos seus filhos. Filhos de Deus. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue. Para aí. Não dá para ler se não entender. Ou se não estiver entendendo. Para aí. Portanto, visto que os filhos de Deus participam da carne e do sangue. Como assim participa de carne e sangue? É porque Deus é espírito. João 4:24. Deus é espírito. Logo, os filhos de Deus são espíritos. Está claro ou não está claro? Existem duas paternidades. Hebreus 12:9. Tivemos nossos pais segundo a carne. Então o pai da minha carne, Genésio Gomes. O filho da carne, Marcos Gomes. Na carne. Essa é uma paternidade terrena, carnal. A paternidade celestial e espiritual é a do homem interior. Então, pais na carne, você teve ou tem seu pai na carne, e pai do céu, o pai do espírito. Então, Hebreus 2,14, os filhos participam de carne e sangue. Em outras palavras, os filhos que são espírito recebem, olha aqui, carne, e se furar aqui vai sair o quê? Coca-Cola? Se furar aqui, o que sai? Então, os filhos de Deus que são espíritos recebem o quê? Quem está entendendo? Então, continua Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e sangue, também ele quem? Visto que os filhos de Deus, então também ele é Deus. Também ele participou das mesmas coisas. Quais coisas? Diga, carne e sangue. Então, se os filhos participam de carne e sangue, e ele também participou de carne e sangue, fica claro que o Deus que criou os céus e a terra
participou de carne e sangue quando? Em Mateus 1, quando Jesus nasceu. Quem era Jesus? Deus revestido de carne e sangue. Hebreus 2,14 deixa claro. Está claro ou não está claro? Qual o tema hoje, Jaque? Qual o tema, igreja? Deus revestido de... Alô, depende de onde você olha. Quem é Jesus? Isaías 43:11. O Senhor, o Salvador. Porque só tem um Senhor, Efésios 4:5. Então, Jesus não pode ser um Senhor e Deus ser outro Senhor. Está claro ou não está claro? Porque Efésios 4:5 diz que há um só Senhor. Se há um só, um só. Está claro ou não está claro? Se há um só, não pode ser dois. Logo, se há um só, Isaías diz que há um Senhor e Paulo diz que há só. Então, fica claro que hoje de manhã eu estava lá em São Paulo e agora eu estou aqui em Santo André. Mas eu sou o mesmo. Quer que eu interprete? Fica claro que Deus, em Isaías 43:11, ele estava em uma manifestação. E em Mateus 1:21, ele estava em outra manifestação. Quem está entendendo? De manhã você pode estar de roupa amarela. E à tarde de roupa vermelha. E à noite de roupa branca. Não são três pessoas. É a mesma pessoa. Em três lugares diferentes. Se você pode estar em três lugares diferentes, você imagina Deus. Quem está entendendo? Então, quem é Jesus? Se você olhar para Isaías 43:11, o Senhor, o Salvador. Quem é Jesus? Se você estiver lendo Mateus 1:21, o Salvador. Quem é Jesus? Se você estiver lendo Efésios 4:5, o Senhor. Quem é Jesus? Se você estiver lendo Filipenses 2:11, ele é o Senhor. Quem é Jesus? Se você estiver lendo Hebreus 2:14, ele é Deus que se revestiu em carne, que participou das mesmas coisas. A ele uma salva de palmas. Vamos continuar. 1 Timóteo, capítulo meia dúzia, antes de Hebreus. 1 Timóteo, capítulo 6. E domingo que vem eu vou falar quem que é o Espírito Santo, tá? Domingo passado eu ministrei quem é Deus. Hoje, quem é Jesus. Domingo que vem eu vou ensinar quem é o Espírito Santo. Tem gente que pensa que Deus é um, que o Espírito Santo é outro. Só uma dica. Fugiu o texto que eu falei. 1 Timóteo 6, desculpa. 1 Timóteo 6 está aqui. 1 Timóteo 6, versículo 14. 1 Timóteo 6, 14. Olha o que Paulo diz. 1 Timóteo 6, 14. Guardes este mandamento imaculado e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está dizendo que Jesus é o Senhor. De novo ele fala, nosso Senhor. Quem é Jesus? Senhor. Eu já estou vendo que ele é Senhor. Daqui a pouco eu vou falar que tipo de Senhor que ele é. Eu já estou vendo, Filipenses 2:11. Toda língua que confessa que Jesus é o Senhor. Então para mim já está claro que Jesus é o Senhor. Daqui a pouco eu vou falar que tipo de Senhor que ele é. 1 Timóteo 6,14. Guardes este mandamento imaculado e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo próprio há de ser revelada pelo bendito e único. Eu não falei que soberania é um atributo que só cabe a um? Não falei isso? Único, ao único que é digno de receber. Tu és soberano sobre a terra. Nosso Deus é soberano. Soberania é um atributo que só cabe a um. Você não pode pensar que Deus é soberano e que Jesus também é soberano. Seriam dois soberanos? Mas então como que entende isso aí? Já vou ler daqui a pouco. 1 Timóteo 6,15. A qual no tempo próprio há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Digam comigo, de quem Paulo está falando? Verso 14, de nosso Senhor Jesus Cristo. É dele que ele está falando.
Em 1 Timóteo 6,15, Paulo está se referindo que Jesus é bendito e único, soberano, Rei dos reis. E que tipo de Senhor que Jesus é, hein? Ele é Senhor dos senhores. Por isso que Paulo diz em Filipenses que o nome de Jesus é um nome que foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. É um nome que está acima de todo nome. Por isso que em Mateus 28:18, Jesus disse: me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Porque Paulo diz que ele é bendito, ele é, diga comigo, bendito, único, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é Jesus. Agora corre lá para João 10. Tem uma coisa boa lá em João 10. Mateus, Marcos, Lucas, João. Corre aí em João 10. Olha só que revelação que Jesus deixou registrado. João 10. Quem já achou João 10? Então coloca o seu dedo no verso 30. Diz assim: Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu gosto tanto de ler esse texto, irmão. Eu adoro ler esse texto. Sabe por que eu gosto? Porque eu fui na escola algumas vezes. Na língua portuguesa, está errado. Está errado, porque ó, João e a Maria são duas pessoas, certo? Na língua portuguesa está correto. João e Maria são quantas pessoas? Isso é a língua portuguesa. Esse texto na língua portuguesa está errado. Está errado por quê? Jesus disse, ele falou eu e o. O é artigo definido. Eu quem? Jesus falando. E o quem? Pai. Então, eu e o, teoricamente na língua portuguesa, eu e o são dois. Mas o que ele disse? Eu e o. Diga comigo. O que ele quis dizer? Que o Senhor de Isaías 43:11 é o Senhor de Efésios 4:5. É um. Pode aplaudir. Você não sente um gozo? Quem está sentindo uma alegria e um gozo? É o Espírito Santo. Paulo diz em Romanos 8 que o Espírito Santo testifica. Oh, que gozo! Testifica do quê? A língua portuguesa, o professor Pasquale, está errado. Quem está certo é Jesus. Se você fizer uma prova de língua portuguesa e tiver lá, ó, João e Maria, complete a frase. João e Maria são... Você não vai falar que é um. É uma prova de língua portuguesa. João e Maria, completo, são dois. Certo? Isso na prova de língua portuguesa. Mas na revelação que o Espírito Santo nos dá de coisas espirituais, Jesus e o Pai são um. O mesmo. Como Jesus é o Senhor dos senhores, ele está acima do professor Pasquale. Amém? Ele é Senhor dos senhores. Ele é Senhor dos senhores. Mas não acabou não. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Que Pai? Diga, Isaías 43:11. Está claro aí? Mas quem está falando isso? Jesus. Que a Bíblia chama de filho. Por isso que chama de filho em maiúsculo. Eu sou filho em minúsculo. Nós somos filhos de Deus em minúsculo. E Jesus, filho de Deus com F maiúsculo. Por quê? Por que filho em maiúsculo e nós filho em minúsculo? Nós filho em minúsculo porque se refere ao nosso espírito. Hebreus 2,14. Visto que os filhos... Quem é os filhos? O Espírito é o Filho de Deus. Mas e Jesus? Jesus não é filho de Deus coisa nenhuma. Pastor, você está louco. Irmão, é só uma força de expressão, irmão. Jesus não é literalmente o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. Você quer ver? Vem comigo em Colossenses capítulo 1, você vai entender melhor. Abre aí Colossenses 1. Abre Colossenses capítulo 1, por favor. Vai ficar claro.
Ó, olha lá, já achei. Colossenses 1. Mas a Bíblia não diz que ele é o Filho de Deus. Irmão, é uma força de expressão. Paulo explicou isso aqui, você vai entender. Diga comigo, Colossenses 1,15. Coloca o dedo no verso 15 e vê aí o que está escrito. Olha lá. Você vai ver que não existe Filho de Deus. Olha aqui, ó. Colossenses 1,15, ó. Ele quem? O texto se refere a Jesus. Diga bem forte, Colossenses 1,15. Agora não é Isaías que está falando, não é Mateus que está falando, não é Jesus que está falando, agora quem está falando é Paulo. O apóstolo da graça, que recebeu a revelação da graça de Deus em Cristo. Diga bem forte, Colossenses 1,15. Ele quem? Diga, Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Para aí que você vai entender melhor, vai receber um gozo agora, de graça. Você vai receber um gozo. Colossenses 1,15, olhem para mim, Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus que não vê, porque ele é invisível, você não tem como ver. Jesus, certo? Como entender isso? O Espírito Santo me ensinou. Você vai no banheiro, olha para o espelho, e quando você olha no espelho, quem que você vê ali? O Silvio Santos, amém? Quando você olha no espelho, você vê a sua imagem. Ou você vê o Silvio Santos quando você se olha no espelho? Você não vê a sua imagem? É o que Paulo está dizendo. Quando Jesus se olha no... Aliás, pegou? Jesus é a imagem de Deus. Se Jesus se olhasse num espelho, você veria Deus. Ele é a imagem de Deus. O Deus invisível. Jesus se olha num espelho e você vê o Deus invisível. Quer receber mais um gozo? Por isso que João 10,30 ele disse, ó, eu e o Pai somos um. Porque quando ele se olha no espelho, ele vê a imagem de Deus. Está claro ou não está claro? Então tira essa ideia da sua cabeça de que Deus é um, que Jesus é outro. Amém? Amém. Porque João 10,30, eu e o Pai somos um. Ele diz que é um. Como que você vai pensar que o Pai é um e que Jesus é outro? Está claro ou não está claro? Quem te ensinou isso foi a tradição, que não tem revelação nenhuma. Não é? Eu estou falando de 2. A tradição ensina que é 3. E Efésios 4,6 diz que há um só. Eu vou ficar com a Bíblia, mais alguém? Olha o Colossenses 1,15. Que tem mais comida para hoje. O alimento sólido faz bem, né? Colossenses 1,15. Ele é, que você saiba, circule aí, ó, ele. Que você saiba que esse ele se refere a Jesus. Paulo está falando de Jesus. O subtítulo é a supremacia de Cristo. Qual Cristo? Jesus. Então Paulo está falando, ele é a imagem do Deus, sublinha aí, ó. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Qual criação? Criação de Deus espiritual. Não está falando de cavalo, de vaca, de galinha. Primogênito de toda a criação. O que Paulo disse em 2 Coríntios 5,17? Quem agora está em Cristo, nova criação é. Não é o que Paulo diz? Quem agora está em Cristo, nova? É dessa criação que Paulo está falando. Ele é o primeiro, primogênito. Primogênito quer dizer o primeiro. Quem foi que inaugurou o reino de Deus no mundo espiritual? Diga, Jesus. Por isso que Paulo disse que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Primeiro, ele inaugurou o reino de Deus. Jesus inaugurou o reino de Deus. Por isso Romanos 14,17, Paulo disse, ó, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, paz, alegria, justiça, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus está dentro de você, irmão. Quer que eu provo isso? Gálatas 2,20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é o reino de Deus em nós. Glória. Olha
que legal Colossenses 1,16. Como que é tremendo, como é forte a revelação. As igrejas da lei, os evangélicos em geral, há quantos anos, décadas estão lendo Colossenses e não entendem nada. Eu sou filho de pastor. Você acha que já não era para eu ter entendido isso aí quando eu era na escola dominical? Não era para eu ter entendido isso, que eu fiz escola dominical. Eu cantei na escolinha, eu fiz tudo. E eu vim saber esses dias aí, da graça do apostolado. O sistema não sabe. Pegaram outro caminho. O Espírito Santo me revelou isso. Eles pegaram outro caminho. O caminho de Mateus 15. Eles deixaram o mandamento de Deus para ir atrás das tradições. Existem dois caminhos. Mateus 15. Jesus disse: por que quebrais vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Dois caminhos. O mandamento de Deus e a tradição. Qual é o mandamento de Deus? É o que está escrito. E qual é a tradição? É o que nós sempre fizemos. Mas a Bíblia... Não, nós sempre fizemos. Nós sempre tivemos imagem, nós sempre fomos para a rua, e nós sempre fizemos, então nós sempre fizemos. Isso é uma tradição. E Jesus deixou claro em Mateus 15 que a tradição não pode estar acima da palavra de Deus. Só quem entende isso. A tradição não pode estar acima da palavra de Deus. Não há nada acima da palavra de Deus. Acima da minha palavra pode ter outras palavras, mas acima da palavra de Deus não tem como ter algo acima da palavra de Deus, porque Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é excelente, Ele é chamado de Altíssimo. Salmos 82, Altíssimo. Salmo 91, Altíssimo. Não há nada acima da palavra de Deus. Existem dois caminhos. A palavra de Deus, por isso que há anos eu pergunto, se estiver escrito, esse é o caminho. Há o caminho da palavra de Deus e há o caminho da tradição. Isso no tempo de Jesus já tinha, os fariseus, os saduceus, você sabe disso. Mateus 23, hipócritas fariseus, que coais um mosquito e engolis. Hipócritas, ai de vós, hipócritas fariseus, sois como sepulcros caiados. Limpa o exterior do copo e do prato, mas já havia tradições, sempre houve tradições. Falaram para Jesus: Senhor, por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Olha com o que eles estavam preocupados. Por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Se eu estou lá, eu falo assim: eles não vão comer as mãos? Estou brincando. Por que eles comem? Eles não vão comer as mãos? Vão comer a comida. Estou brincando. Eles estavam preocupados com a tradição. Quem está entendendo? Irmão, olha o que o Espírito Santo vai te falar agora. Em João 7, Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Não é o que ele diz? Então vou te fazer uma pergunta. Se você está com sede, mas você está com muita sede, você tem muita sede, você não está aguentando mais, um calor insuportável, você está no deserto, 55 graus, você está com muita sede, a boca seca, você está com muita sede, mas lamento te informar que não tem copo de ouro nem de cristal, você vai ter que morrer de sede. Você vai morrer de sede? Sabe o que Deus disse para Gideão? O Gideão, aquele que chegar assim. Porque as pessoas, não tem copo, como é que eu vou beber se não tem copo? É interessante que cachorro não morre de fome, de sede, e não usa copo. A pergunta que o Espírito Santo mandou te fazer: você está preocupado com o copo ou com a água? Com o que você está preocupado? Qual é a sua prioridade? Eu vou te falar a minha. Tem copo de ouro? Vou tomar no copo de ouro. Tem copo de prata? Vou tomar no copo de prata. Tem copo de plástico? Vou tomar no copo de plástico. Não tem copo? Vou tomar na mão. Não tem mão? Cortaram sua mão? Não tem problema.
Porque Jesus diz quem tem sede. Quem tem sede, ele não está preocupado com o copo, mas com a água. Olha a água aqui, ó. Que maravilha! Da próxima vez, traga Coca-Cola. Colossenses 1,16. Pois nele, em Jesus Cristo. Colossenses 1,16. Nele foram criadas todas as coisas. Ué, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus. Colossenses 1,16. Em Jesus foram criados. Ué, mas quantos criador tem? Tem João 10:30. João 10:30. Eu e o Pai. É isso que tem. E como é que se entende? Que o Criador de Gênesis 1... As pessoas parece que quase não conseguem entender isso, porque imaginam Deus um ser, um espírito. Não sei como que as pessoas pensam a respeito de Deus. Quando, na verdade, eu penso que sua vida vai mudar depois que você lê Colossenses 1,15 seriamente, onde deixa claro que Jesus é a imagem do Deus invisível. Isso quer dizer o quê? Quando você olha para Jesus, você está olhando para Deus. Logo, no princípio criou Deus, então no princípio criou Jesus. A diferença é que em Gênesis 1 ele não tinha esse nome de Jesus, porque Mateus 1 ele não tinha nascido ainda. É fácil entender isso, né, irmãos? Isso se chama cronologia. Como é que você quer que esteja escrito Jesus em Gênesis 1 se ele nasceu em Mateus 1? Não vai estar escrito nunca. Porque ele não tinha nascido ainda. Ele estava em outra manifestação, na sua primeira manifestação, como Pai, como Criador. Em Mateus 1, ele se manifestou como Salvador. E ele morreu na cruz e ressuscitou e salvou. Ele disse em Lucas, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele é o Salvador. De Isaías 43:11. Quem é que está entendendo? Ele deixou claro que ele e o Pai são um só. Palmas a ele. Vamos terminar Colossenses 1,16, que eu tenho mais um assunto. Colossenses 1,16. Mas não tem copo de ouro? Não tem problema. Com sede que eu não vou ficar. Quem está entendendo? Fala para o seu irmão, você está preocupado com o copo ou com a água? Olha, o copo, temos um tesouro em copo de barro. O copo pode ser meia boca, né? Mas a água que tem dentro desse copo, irmãos, podem beber à vontade, que essa água mata a sede, hein? Pode beber à vontade, hein? Essa água mata a sede de verdade. Colossenses 1,16 para terminar. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Sublinha na sua Bíblia e digam bem forte, digam, tudo foi criado por Ele e para Ele. Para aí. Para. Você está entendendo o que você está lendo? Tudo foi criado por Ele. Ele quem? Jesus. Quem está entendendo? Tudo foi criado por Ele. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus. Então Jesus é o próprio Deus. Está claro ou não está claro? É o que Paulo está explicando em suas 14 cartas. Que Jesus é o próprio Deus. Ele disse isso em Hebreus 2,14. Amém? Então corre lá para João 14. Pode fechar o Colossenses aí. Corre lá para João 14. Mateus, Marcos, Lucas, João 14. Olha aqui uma revelação, hein? João 14. Quem já achou, diga amém. Então coloca o seu dedo aqui, ó, no versículo 6. João 14, 6. Respondeu-lhe o Pai. Está escrito Pai? Respondeu quem? Jesus. O tema hoje, qual que é o tema, Jaque? Cadê o tema? Quem é? Jesus.
João 14,6. Quem que respondeu? Olha o tema, quem é Jesus? Respondeu Jesus, João 14,6. Eu sou. Para aí. Para. Ele falou, eu sou. Mas eu não esqueci de Isaías 53,11. Sabe o que diz Isaías 53,11? Eu sou. Recebe a revelação, beba da água, abençoados. Isaías 43,11. Eu sou. Mais uma. Moisés chegou assim, Senhor, mas se eu for até ele, se eu for até o faraó e falar, mas quem é que... Eles vão perguntar, quem é que te enviou? O que Deus falou? Diga para eles que o eu sou. Não está escrito nós somos. Está escrito eu sou. Pode aplaudir. Senhor, se eles perguntar quem que me... Diga que o eu sou. Ah, passou anos, décadas, séculos, gerações. Até que em uma outra manifestação, ele falou assim, ó, João 14,6, eu sou. Não, as pessoas não percebem, elas não pegam isso aí. A teologia não ensina essas coisas. Essa aqui escapou. Não, ninguém pega isso. Qual evangélico que não conhece João 14,6 e passa por cima e não vê nada? É ou não é verdade? Eu nem li João 14,6, eu só li eu sou e mandei parar. Eu tô no eu sou ainda. Eu preciso entender o que ele disse, eu sou. Eu estou entendendo. Então, depois que eu entender, eu vou continuar o texto. É assim que se entende a palavra de Deus. Amém? Bom, então, já que eu entendi que ele é, porque ele disse eu sou, ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Opa! João 14,6, respondeu Jesus. É Jesus que está falando. Agora ele disse, ninguém vem ao Pai? Então Jesus é um e o Pai é outro? Não sei. Eu preciso ler a palavra de Deus para ver o que a palavra de Deus diz. Para mim, Jesus é um e o Pai é outro. O que você pensa, pastor Marcos? Bom, deixa eu consultar o que está escrito, aí eu te falo, vou te responder como está escrito. Vamos ver o que está escrito. João 14,6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, verso 7, também conhecerias a meu Pai. Então Jesus é um e o Pai é outro? Não sei. Eu preciso continuar lendo a palavra de Deus. Vamos ver o que está escrito. João 14,7. Se vós me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai. Quer saber de uma coisa? Eu vou falar, não estou aguentando mais, tá? De agora em diante o conheceis e o viste. Olha o gozo. Peraí. É muito gozo, é muita alegria do Espírito Santo. Você sabe quem é que está falando? Diga, Jesus. Diga, e o que Jesus diz? De agora em diante, o quem? Ao Pai. O conheceis e o quem? Ao Pai. O viste. Mas ele está falando dele. Ele está falando dele. Ele não está mandando você olhar para o céu. Olha para o céu para você ver Deus. Ele não está dizendo isso. Ele falou, de agora em diante, o conheceis. Prazer, João. Prazer, Tiago. Prazer, Mateus. Tudo bom aí? Prazer, Pedro. O conheceis e o viste. Isso aí é literalmente o que Paulo disse em Colossenses 1,15. Que ele é a imagem do Deus invisível. Por isso que ele falou, agora vocês estão vendo. Vocês não têm como ver ele, mas você me vê ele. Ele disse isso aqui, olha aqui, João 14, olha aqui no versículo 9. Olha o verso 9. Respondeu Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me conhece, Filipe? Filipe, pessoal, quem me vê? Colossenses 1,15.
vê o Pai. Ou só eu que entendo isso? Ou só eu que entendo isso? Por isso que Paulo disse em Efésios 4:5 que há um só Senhor. Que o Senhor de Isaías é o Senhor Jesus, de Filipenses 2:11. Está claro ou não está claro? Que o Salvador de Isaías 43:11 é o Salvador Jesus de Mateus 1:21. Porque não existe outro Salvador. Está claro ou não está claro? Ele deixou isso mais claro quando ele disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. E ele deixou mais claro ainda quando ele disse, ó, quem me vê. Eu não consigo falar isso sem receber um gozo do Espírito Santo. Esse é o gozo do Espírito Santo que te faz entender a palavra de Deus. Os religiosos estão com a Bíblia na mão, e eles têm faculdade teológica, e fazem seminário, e fazem escola dominical, e fazem de tudo, e até hoje não entenderam. Mas eu vou te dar um texto para você aplaudir a Deus. Você vai saber por que você entende. Marcos 4:11, Jesus diz, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Que maravilha! Você já leu João 14:8? Tem gente assim. Já leu João 14:8? Tem gente assim, ó. João 14:8. Disse-lhe Filipe, Senhor, não leva mal não, tá? Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Eu acho que ele pensou que Jesus ia falar, ô Filipe, vem aqui. Onde nós vamos? Eu vou te mostrar o Pai. Aí levou ele. Prazer. O Senhor, não entendi. Prazer. Mas o Senhor disse que ia me mostrar o Pai? Verso 9. Quem me vê, vê o Pai. Tá claro aí? Tá claro aí? Não dá um gozo? Quem está sentindo um gozo? Alegria de entender a palavra de Deus. E quem dá essa alegria? O Espírito Santo. Uma salva de palmas ao Senhor. Então vamos terminar assim, ó. Digam comigo, quem é Jesus? Diga, Filipenses 2:11. O Senhor. Digam, quem é Jesus? Diga, Mateus 1:21. O Salvador. Digam, quem é Jesus? Diga, Efésios 4:5. O Senhor. Está claro ou não está claro? E que tipo de Senhor que Ele é? 1 Timóteo 6,15. Senhor dos senhores. E vamos terminar, fechar com chave de ouro. Fiquem de pé, por favor. Com a Bíblia na mão. Bíblia na mão. Porque se estiver escrito, Bíblia na mão. Qual o tema, Jaque? Qual o tema hoje, igreja? Qual o tema? Filipenses 2:11. É o Senhor. Então vamos ver se vocês aprenderam. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Então abre o 2 Coríntios 3. Para fechar com chave de ouro. Abre o 2 Coríntios 3. Eu espero. 2 Coríntios 3. Obrigado, Senhor, pela revelação que o Senhor nos dá. Obrigado por atender a minha oração quando eu pedi para o Senhor dar espírito de sabedoria e de revelação, dar entendimento. Graças te dou. Também bebo no copo, não só na garrafa. Se não tiver copo nem garrafa, com sede eu não vou ficar. Qual o tema, igreja? Então me responda. Quem é Jesus? O Senhor. E 2 Coríntios 3,17 diz o quê? Ora, o Senhor é o Espírito. Quem é Jesus? O Senhor é o Espírito, igreja. 2 Coríntios 3,17. Quem é Jesus? 2 Coríntios 17. O Senhor é o Espírito. Você não lembra de João 4,24? Jesus disse, ó, Deus é Espírito.
esse Deus, Ele é o Senhor, Ele é Salvador. Esse Deus tem nome. Filipenses 2, Ele recebeu um nome acima de todo nome. Ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra. Mateus 28, 18, Jesus disse: me foi dado, uma outra versão, eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Ora, quem é o único que tem todo o poder no céu e na terra, senão Deus? Mas quem falou foi Jesus. Fica claro que Ele é o próprio Deus. Por isso João 10,30, eu e o Pai somos um. Por isso João 14, 6, 8, 9, quem me vê, vê o Pai. Agora vocês me conhecem, o conheceis e o viste. Quem é Jesus? Igreja, o Senhor é o Espírito. Vamos agradecer. Feche seus olhos e agradece por todas as revelações que você recebeu nessa noite. Pai, graças te dou de todo o meu coração, espírito e alma, pela tua graça revelada, pelo Espírito Santo que habita em nós. Oh, graças te damos, Senhor. Nós louvamos o teu nome, ó Jesus, Senhor dos senhores e Rei dos reis, Criador dos céus e da terra. Está escrito ao seu respeito, Senhor, que tudo foi criado por Ele e para Ele. Por isso em tudo te dou graças. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o Espírito. Ele disse: eu e o Pai somos um. Graças te dou, Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Agradeça a Deus com suas palavras, mas agradeça. Em tudo te dou graças, Senhor, pelos anjos que nos guardam e nos protegem. Está escrito que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Então eu te agradeço pelos livramentos. Oh, pelos livramentos, te agradeço, Senhor. Está escrito: Ele dará ordem aos anjos ao seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Está escrito: os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor. Levante a sua mão, porque os anjos são enviados para servir a favor dos que recebem a salvação, os que receberam a salvação, os que herdaram a salvação em Cristo. Oh, graças te dou, Senhor. Obrigado, Senhor. Te exalto, te reconheço, te glorifico. Oh, Deus maravilhoso, príncipe da paz, Senhor, Salvador, soberano, Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a quem pertence a honra e a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Oh, em tudo te dou graças por essa noite, pela igreja, pelas ovelhas, pelos santos, pelos escolhidos, por esses anjos que estão aqui revestidos em carne, pelos que estão ao vivo agora, em algum lugar, recebendo a tua graça, esse entendimento, essa sabedoria que dá entendimento, dá herança, nos faz reinar em vida. Que os anjos de Deus te levem em paz, porque está escrito: com alegria saireis e em paz sereis guiados. Está escrito: nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará em sua vida, em sua família. Está escrito: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Está escrito: há anjos enviados para te servir em seu favor. Está escrito: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Cadê os que amam a Deus? Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Está escrito que Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, haja saúde perfeita em seu corpo. Está escrito: o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que vivifica, que dá vida ao seu corpo mortal. Recebe vida agora, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Saia a doença, chegue a saúde, para a glória de Deus. Eu digo o que Pedro disse, está escrito: Jesus Cristo te dá saúde. Levanta e comece uma semana nova diante de Deus. Jesus Cristo te dá saúde. Levanta, porque todas as coisas vão colaborar para o seu bem. Jesus Cristo te dá saúde. Levanta e vai ver que a doença foi embora e você está livre para a glória de Deus. Que os anjos te levem em paz, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Graça e paz e anjos estejam em seu favor. Quem recebe? Até quarta-feira, em nome de Jesus. Com palmas ao Senhor. Cumprimente seu irmão com graça e paz, abençoado, e vão com os anjos de Deus. Graça e paz é a saudação que o crente faz. Graça e paz, abençoado. Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pela sua vida. Graça e paz, abençoada. Graça e paz, abençoado. Aonde você estiver, graça e paz e saúde e prosperidade, anjos em seu favor.